Olá, sejam bem-vindos a mais um Mulher Cristã Pod. Meu nome é Amanda Romor e eu sou a apresentadora desse podcast. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em tê-los assistindo ao programa e compartilhando. Muito obrigada. E eu quero começar o programa de hoje com um texto que está em Gênesis 9:3, que fala assim: Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então, esse trecho é uma instrução do Senhor para Noé, quando o Senhor fez aliança com Noé, falando que não terminaria mais o mundo com dilúvio, com água. E ele estabeleceu, então, essa aliança com Noé, para que todas as vezes que o homem visse o arco, ele lembrasse da aliança que o Senhor tem conosco. E hoje é uma honra, eu vou receber aqui no nosso programa a Rafaela Melito, nutricionista, que estará compartilhando um pouco conosco os seus conhecimentos. Rafa, muito bem-vinda, eu estou muito honrada com a sua presença. Quero que você fale um pouquinho de você, conta para nós. Olá, Amanda. Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com você. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Rafaela Melito, filha amada de Deus, casada com o Jean, nutricionista e também agricultora por tabela, né? Sim. Rafa, Ai, peraí só um pouquinho, Rodrigo, que me atrapalhei, esqueci que a tua apresentação era a pergunta daí. Perdão. Vamos lá. Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho, contasse como foi a tua conversão, como você entregou a tua vida para Cristo. Compartilha conosco, por favor. Bom, é difícil falar entregou a sua vida para Cristo, né? Porque o entregar a vida para Cristo, ele é de fato você dar toda a confiança dos seus dias, da sua vida ao Senhor, né? Eu vim de um berço católico, então meus pais são católicos praticantes, embora eu tenha acompanhado muitas vezes a minha avó, que é evangélica, aos cultos. Então, eu cresci nesse meio, né? Nós frequentávamos a igreja. E por muito tempo eu busquei entender um pouco mais, né, sobre o que era a religião, o que eram os ensinamentos. E aí, quando eu conheci o meu esposo, o Jean, ele já era batizado na Igreja Batista Renovada, e nós começamos a namorar. E aí eu comecei a frequentar com ele junto à igreja. E nesse processo eu também fiz o curso do Mulher Única, Sim. Que foi algo assim que eu entendo hoje, um presente de Deus para minha vida, mudou muito a percepção sobre quem eu sou, aquilo que Deus me criou para ser. E aí depois disso nós casamos. Eu ainda não havia me batizado, né? E então eu participei do encontro com Deus, que de fato ele foi um divisor de águas na minha vida. Mas não um divisor de águas sobre a religião, mas sim sobre o meu posicionamento. Então ele me trouxe muita clareza de que eu ainda estava em cima do muro, em muitas decisões da minha vida, em muitos comportamentos. Então eu pude entender aquilo que realmente Deus queria para mim e esse chamado. Foi então que eu resolvi me batizar. Eu entendi que ali era o meu lugar, que Deus havia me chamado para estar naquela igreja. Então, eu me batizei em 2021, na Igreja Batista Renovada de Toledo, que é onde eu congrego e comungo até hoje. E nesse tempo, Deus foi me lapidando, foi me mostrando aquilo que, de fato, Ele havia preparado, né? Qual era o meu propósito, o porquê estar ali. E tanto que nessa época eu ainda morava em Cascavel e Deus fez um movimento gigantesco e eu e meu esposo nós retornamos a morar aqui em Toledo, né? Então ele já era daqui, eu era de Cascavel e aí nós viemos morar aqui novamente. E tem sido uma bênção desde então. Rafa, e como que é a tua trajetória profissional? Por que você escolheu nutrição? Como que você chegou nesse curso? Conta para nós, por favor. Bom, então eu sempre gostei de esportes, academia, aquele lifestyle. E quando eu resolvi escolher a nutrição, eu tinha apenas 17 anos, né? Uma menina, uma baby. Então eu era muito nova. E aí estava naquela fase de preciso escolher alguma coisa, preciso escolher o vestibular que eu vou fazer para já ingressar então na faculdade. E o que acontece?
nesse ano ali que eu escolhi, eu tinha 2 opções de curso, né? A primeira era nutrição e a segunda era agronomia. Ah, que interessante. E por uma obra do destino, eu vim casar com um agricultor. Uhum. Então, acho que não é coincidência, mas cristocidência, né? Uhum. Já era para ser, já estava escrito neste momento. E nesse percurso de escolher o que eu queria cursar, eu estava fazendo academia na época, havia começado, mas nada muito sério, né? Uhum. E aí eu fui me aprimorando e fui gostando. Falei, eu acho que é isso. Acho que eu gostaria de trabalhar com isso. Ainda na faculdade, eu havia escolhido que eu queria trabalhar na parte esportiva, na parte clínica. E aí o rumo me levou para outra área, né? Que é a área hospitalar, que até então era onde eu trabalhava, né? Mas foi dessa forma. Eu havia conhecido um pouco mais, me inteirado do assunto. E aí eu resolvi escolher, nutrição, a minha mãe, ok, perfeito, bora lá. Fiz vestibular, passei e cursei. Seguiu o curso. O curso. Certo. E daí, Rafa, você mesmo falou agora, né, que você fazia a nutrição hospitalar, que é um mundo totalmente diferente. A gente, né, só quando você está no hospital que você entende o que é ali a nutrição de um paciente, cada um requer uma atenção, enfim. Como que você voltou para essa nutrição mais acadêmica, não sei se é assim que pronuncia, né? Que fala se essa nutrição que ajuda quem está numa academia, né, a perder gordura, transformar a gordura em massa magra, enfim, né? Essas nomenclaturas aí. Exatamente. Então, eu trabalhei na área hospitalar por 5 anos. E aí, depois disso, eu trabalhei mais 1 ano e meio na parte de UAN, que é a parte de unidade de alimentação e nutrição, que basicamente, para quem não conhece, é a cozinha, restaurantes. E o que acontece, né? Como eu havia comentado, durante a minha faculdade, quando eu iniciei e até o meu 2º ano, eu tinha muito certo que era isso que eu queria trabalhar. A área de esporte, a área clínica, né? Nutrição clínica, que envolve toda essa parte de emagrecimento, mas também a parte de cuidados, né? Então, com patologias, enfim, essa questão. E aí, durante a faculdade, no meu 3º ano, eu tive 2 momentos. Um primeiro momento onde eu consegui um estágio, né? E era num hospital, no Policlínica em Cascavel. E ali me abriu uma grande porta, um grande leque, né? E eu iniciei, então, no meu 3º ano de faculdade ali na Policlínica. Nesse tempo que eu ainda estava lá, nesse 3º ano de faculdade, eu também participei de um campeonato de fisiculturismo. Vamos lá! Então, foi 2 áreas totalmente uma distinta da outra, né? E aí, nesse tempo, eu pude experimentar os 2 lados, né? Como é você estar cuidando de pessoas que estão enfermas e que precisam daquilo ali por sobrevivência. Isso. E o outro lado, onde muitas pessoas elas veem o fisiculturismo hoje como se fosse um culto ao corpo. Mas, na verdade, é uma grande competição contra a sua mente, né? Porque o físico, ele responde aquilo que a sua mente manda para ele. Então, você ter autocontrole, você ter a disciplina, você ter a disposição, isso realmente é desafiador. Rafa, eu queria conversar um pouquinho a respeito do fisiculturismo, né? Como que foi isso? Como que você entrou e o que você hoje, se você pudesse fazer essa opção, você faria? Ou é um meio, assim, muito, como que fala? Competitivo, é um meio muito carregado, assim, eles são muito cobrados, né? O corpo, ele tem que estar perfeito. A gente assiste algumas entrevistas, assim, e as pessoas, elas chegam numa estafa até, né, emocional e física, que o corpo ele nem responde mais aos exercícios, enfim, queria que você falasse um pouquinho para nós. Bom, eu tive essa passagem breve pelo fisiculturismo há 7 anos atrás, então desde então muita coisa mudou, né? Eu tive uma preparação ali de 6 meses, foi um tempo muito curto, se você for parar para pensar, né, para competir. E era algo que eu queria muito, né? Então, desde quando eu decidi entrar na faculdade, já era algo que eu almejava, eu olhava e falava, nossa, que bacana, né? Como será que é
experiência, né? Mas eu não contava que seria tão desafiador. Puxado. E aí, no meio disso tudo, entre eu entrar no hospital, enfim, tantas coisas, eu passei por algumas questões particulares de término de relacionamento, enfim, essas coisas, onde eu até fiz um acompanhamento também com uma psicóloga. E eu encontrei um grande amigo, que é o David Florencio. Ele foi meu treinador nesse tempo. E aí, literalmente, eu estava no fundo do poço. E eu precisava, de fato, me sair e ocupar minha cabeça com outras coisas. Então, não só o trabalho, mas também a parte do fisiculturismo, ele me veio para me tirar do poço, né? Então, nesse processo, eu foquei naquilo que precisava ser feito. E aí eu consegui me libertar de muitas outras coisas. E é por isso que eu gosto tanto de atividade física, de alimentação, porque ela cura, né? Ela cura muitos campos. Então, você é um divisor de água na sua vida, né? Claro que tem a questão de nutrição mesmo, de nutrir o teu corpo, né? Um corpo bem nutrido, ele é um corpo saudável, ele tem uma mente saudável, né? A gente sabe sobre a prática de atividade física e toda a liberação de hormônios que isso gera, né? Que isso acontece nesse momento. Mas também foi, para mim, algo para mim provar para mim mesma que eu conseguiria. E hoje, olhando para trás, se eu te falar assim, não iria mais competir, não sei, hoje eu tenho outros focos, outras prioridades. Existem outras coisas que eu quero viver, né? Lá atrás, quando eu competi, eu estava com 19 anos. Então, é bem diferente. Era uma menina, né? Hoje você é uma mulher, né, Exatamente, Rafa? eu era uma menina, hoje eu sou uma mulher. Então, hoje eu tenho outros ideais, outros princípios, outras coisas. E é claro, o mundo do fisiculturismo, ele é extremamente competitivo. Ele, além disso, ele requer uma saúde mental muito forte. Ele precisa de uma mente muito bem estabelecidas, né? E cada vez tem avançado mais. Então, o pessoal tá vindo forte. Quem tá vindo vem forte. A base vem forte, né? E você precisa estar muito bem preparado. Então, você precisa de alguns pontos para você ter o sucesso nesse esporte. Entendi. Rafa, o que eu queria perguntar para você? Diante dessa tua trajetória, né? Como que foi esse convite da Andresa? Conta para mim como que você voltou, então, para a área acadêmica, para essa nutrição, né, voltada às pessoas, na qualidade de vida, no cuidado com o corpo, em nutrir bem o corpo. Como que foi esse encontro com a Andresa? Então, este ano foi um ano onde, de fato, eu tirei para realinhar algumas áreas da minha vida. E eu já vinha há um tempo orando, né, para Deus, pedindo que Ele trouxesse isso, né, um discernimento de uma área de trabalho, algo que, de fato, me fizesse o coração pulsar, né. Eu sempre gosto de colocar que a gente precisa ter o brilho nos olhos daquilo que a gente faz, né. Sim. E eu escutava muito isso quando eu estava no hospital, que os meus olhos brilhavam quando eu falava sobre isso. E, de fato, é algo que me trazia muito prazer. Mas hoje, num outro momento da minha vida, com mais maturidade, existem outras prioridades. E este ano, né, eu até fiz um curso de corretor de seguros. Tudo a ver, bem dentro, né? Bem dentro, né? Mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Exatamente, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Mas eu fiz esse curso também voltado para auxiliar o meu esposo, né? Então, nós trabalhamos bastante com seguros rurais. E aí, dentro disso, como eu auxilio ele na lavoura, eu decidi que eu iria me aprofundar, né? Sim. Eu precisava buscar alguns conhecimentos, até porque eu preciso estar ali junto. E aí, nesse sentido, eu fui fazendo. É algo que eu preciso do conhecimento, mas não é algo que eu me encontrei para atuar, né? Sim. E aí, eu coloquei na balança. Eu falei, eu acho que vou voltar a atuar. Afinal de contas, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei nessa área, né? Hospitalar, área de gestão, de qualidade, de administração. Então, por que não tentar a área clínica, né? Por que não rever essa área? Era algo que eu queria lá atrás. Lá atrás,
por que será que agora, será que não é o meu momento? Será que não chegou nesse Tinha uma prazo? sementinha ali, né, Ainda plantadinha. tinha uma sementinha plantadinha. E aí eu falei, eu acho que eu vou dar essa última cartada. Cartada. Eu ainda tenho essa carta na manga, vou utilizá-la. Uhum. E aí isso foi gerando no meu coração. E a partir do momento que, até eu postei no meu Instagram, né, que vinha novidades, que eu ia voltar Sim, a atuar, aham. enfim, essas coisas, a Andressa me chamou pra gente conversar. E ela é uma pessoa ali da igreja, mas nós não tínhamos convívio, né? Nós nunca tínhamos trocado uma conversa de fato, né? Uhum. E aí ela me chamou para estar indo treinar no espaço dela, pra gente fazer essa parceria do desafio. E aí eu falei, olha, sabe que talvez de fato essa seja a porta aberta resposta de Deus, do Senhor? Porque muitas coisas vieram a casar, né? Uma coisa com a outra, essa minha mudança, esse meu retorno para essa área de trabalho. Uhum. Então, isso tudo fez com que desse certo. E em relação ao desafio, né? Operação Verão 30 Dias, foi algo que nasceu nos nossos corações. E ele tem a base de 3 pilares. Então, é a alimentação, a atividade física e o controle emocional. A Andresa participou conosco aqui na semana passada, né? E daí ela falou assim, sábado vai ser a pesagem e o encerramento. Nós estamos, né? Conta um pouquinho como que foi esse encerramento. Foi muito bacana, porque a alimentação, ela é mais do que aquilo que a gente vê. Comer frutas, verduras, corta o doce, como muitos dizem por aí, fecha a boca que emagrece. Uhum. Ela vai muito além, né? Esse processo de emagrecimento voltado para a alimentação, ele vai muito além desses passos a passos. Mas ver o resultado das meninas nesses 30 dias, não só do externo, mas o interno, foi extremamente gratificante. Então, eu não vou contar muito os spoilers de como é, porque ano que vem a gente tem mais uma edição vindo por aí, mas dentro do desafio, então nós tínhamos, claro, o plano alimentar, tínhamos a atividade regular, tínhamos o controle emocional através de uma leitura bíblica, de um livro específico, e nós também tínhamos desafios. Então, a gente não trabalhou só a parte da execução, mas a parte de entender. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso cuidar da minha alimentação? Por que eu preciso praticar atividade física mais vezes? Eu estava falando com a Andresa e eu passei por um processo assim de doença. Eu fiquei mal fisicamente quando eu fui para Curitiba, né? Eu não sei se foi devido a muitas horas de viagem, mas eu cheguei lá, não conseguia colocar meu pé no chão, meu pé direito, eu tive muita dor, daí tive dor na minha lombar, tive que fazer ressonância, teve todo um problema assim físico comigo, de eu não conseguir pegar o Davi no meu colo de tanta dor. E aí eu falei, eu conversei exatamente isso com ela, que aquilo mexeu tanto comigo, assim, com o meu emocional, com o que eu tenho feito com o meu corpo. Mudei em alguma coisa? Não, Rafa, não mudei em absolutamente nada, obrigada de nada. Mas em uma coisa eu mudei, eu até comentei com ela. Hoje é dia 18? Hoje é dia 18. Amanhã fará 90 dias que eu não tomo refrigerante. Ô, Glória! Para quem me conhece, né? Para quem me conhece, sabe o quanto isso é muito puxado para mim, muito pesado. Mas eu não perdi peso, assim. Mas eu estou melhor, me sentindo a minha digestão melhor. Agora eu tô com outro objetivo, que se eu estiver errada, você já me corrija aí, já deu umas dicas para nós, Rafa, mas eu vi lá no Instagram que a gente tem que ficar pelo menos 40 minutos antes da refeição e 40 minutos depois da refeição, a gente não deve beber nada. Exatamente isso. E aí, agora eu tô assim, nesse objetivo, sabe? Eu tô tentando, então, 40 minutos antes eu vou lá e tomo um copo de água e daí depois eu tento prolongar o máximo que eu posso ali, né? Depois da minha alimentação, uma hora, assim, o quanto eu aguento.
Só que também não tô tomando a quantidade de água que eu preciso, que daí eu preciso, né? Dá umas dicas aí pra nós, Rafa, por favor. Umas 3 dicas, assim, que você acha que são bem legais. Ok, então vamos lá. Que bacana, viu? Fico feliz por você. Você tá mega orgulhosa, Rafa? Mega orgulhosa. Por quê? Porque as mudanças, elas ocorrem diariamente, né? O que acontece? Muitas vezes a gente quer mudar do dia pra noite um hábito que a gente tem por anos. Coisas de 10 anos, 20 anos. Então, isso é muito parecido com o processo de conversão, né? É. A mudança de hábitos é muito parecido com o processo de conversão. Porque quando você quer mudar tudo de um dia para o outro, infelizmente, você não terá um sucesso prolongado, né? Metanoia, mudança de mentalidade. Exatamente. Então, você precisa ir mudando um dia de cada vez. Você vai colocando hábitos novos, errei, volto e manter uma constância, né? Em relação a hábitos saudáveis, né? 3 aí que a gente pode colocar no dia a dia. Primeiro deles, né? Que esse não pode falhar. A água. O consumo de água, ele é extremamente importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, né? Até porque o nosso corpo, ele é composto de 60% a 70% de água. Então, nós precisamos da água para todo o funcionamento do nosso organismo, dos nossos órgãos, para a manutenção da nossa temperatura, dentre tantas outras coisas, né? Então, para quem quer fazer o cálculo aí da quantidade de água ideal para tomar, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda de 30 a 40 ml por quilo peso, tá? Então, você faz o cálculozinho aí. Respira. No caso, a gente não tá conseguindo chegar nesse número aí, Rafa, porque vamos fazer um teste aí. Fala pra mim, eu peso 82 quilos. Vamos pegar a calculadora? Em nome de Jesus, vamos pegar a calculadora aqui. Vamos lá. Tá, eu peso 82 quilos. Vezes, colocamos o mínimo, vezes 30. Vezes 30. De 30 ml. Quanto dá? 2,460. 2,460. 2,5 litros de água. 2,5 litros de água por dia. No mínimo. No mínimo. Rafa, essa água aí pode ser suco, chá, café ou é água? Água. Obrigada, ela precisa Rafaela. ser água. Né? Então, algo que eu gosto sempre de colocar para os pacientes que têm dificuldade de tomar água é começar em jejum. Então, você levanta, vai lá, escova os dentes, aí já toma um copão de água. Ali você já mata uns 400 a 500 ml no dia. Durante a manhã, você toma mais 2 garrafinhas, dá 1,5 litro até a hora do almoço. À tarde, você toma mais 500 ml. E depois das 18, se você conseguir, você toma mais 500 ml. Já vai fechar os teus 2,5. Já fechou os meus 2,5. Gostei, Rafa. Por quê? Porque de manhã a gente sente mais sede, né? Sente mais É sede. mais fácil. E aí, no final do dia, você vai diminuindo a quantidade. Até porque para você não ficar levantando à noite para ir ao banheiro, né? Então, eu sempre gosto de começar o dia tomando uma quantidade maior de água. E aí, durante o dia, vai declinando. Entendi. Então, já espero começar amanhã, tá? Obrigada de nada. Obrigada de nada. Rafa, água com gás. Fala pra nós aí, água com gás. Porque muitas pessoas, né, têm um estigma, não sei se é essa palavra, mas tem, né, uma fala que a água com gás não é saudável, que a água com gás faz mal pro estômago, pro esôfago e corrói, enfim. Exatamente, né? A água com gás... existe um preconceito, né, com a água, porque as pessoas acreditam que ela vai fazer mal aos dentes, vai atacar gastrite, dentre tantas outras coisas, né, vai dar celulite. E isso é importante. Tantas coisas que a gente escuta por aí. E a verdade é que ela não causa nada disso. A não ser, claro, que você tem uma úlcera. Então, para quem tem uma condição física, né, que já tem... Uma predisposição, ela precisa ter um pouquinho de atenção. Não só com água com gás, mas aí vários outros fatores, né? Não vai ser isso que vai causar o mal. Eu sempre falo que um alimento, ele nunca vai causar um mal sozinho. Ele sempre vai vir acompanhado de outros fatores que vai, de fato, ocasionar um dano, né? Mas a água com gás, gente, ela, quando gaseificada naturalmente,
ela não gera um risco à saúde, então você pode tomar ela à vontade. O que acontece é que você toma uma quantidade menor por conta do gás, mas ela auxilia também na hidratação e também na saciedade. Então, como ela dá esse estufamentinho, digamos assim, dá a sensação de você estar cheia, para quem está no processo aí de emagrecimento, ela casa muito bem. Então, para mim, eu substituí ela porque ela dá essa saciedade do refri. Exatamente. Entendeu? E daí, Rafa, vou abrir um parênteses aqui. Água saborizada. Ela é uma água boa também para tomar, que as pessoas colocam lá um chá de abacaxi ou um chazinho qualquer, daí coloca uma rodela de limão siciliano, uma de abacaxi, laranja, enfim, cada, né, maçã, cada mulher faz a sua água de um jeito lá. Ela é boa? Sim, ela é muito boa, porque na verdade ela auxilia exatamente nesse processo de introdução de água, né? Então, quem tem dificuldade de tomar água que não gosta do sabor, é algo que eu até recomendo, né, para os pacientes estarem fazendo dessa forma. Então, você pode utilizar ali o limão, que fica uma delícia, laranja, abacaxi, folhinhos de hortelã, também fica muito bom. E é claro, ela não vai acréscimo de açúcar, né, apenas o açúcar da fruta. Mas, normalmente, as frutas utilizadas para fazer essa água saborizada, elas também são baixas em calorias. Então, ela não vai ter, não vai agregar ali uma questão calórica que irá interferir. Mas sim, ela vai ficar bem gostosa, ainda mais nesse verão, né? Sim, é muito bom. E também me ajudou muito nesse processo de ficar sem o refri. Então, hoje eu tomo, né, um refrigerante à base de cola, que eu não posso falar o nome, fazer propaganda, mas que era, né, o meu preferido e me ajudou nisso. Ele hoje, assim, eu já experimentei depois disso, eu tomei um gole do copo da Gabi, até tava um calor e eu tomei, assim, aquele golinho, me fez super mal, não sei se daí foi psicológico também, né, mas tinha um gosto de ferrugem na minha boca. É incrível, né, quando você muda um hábito... Como que pode? Eu falei assim, gente, como que pode? Não, eu fiquei péssima daí, tipo assim, sabe? Eu fiquei com o meu estômago ruim. E aí, igual eu falei pro Marcelo, pro meu esposo, né? Eu não sei se foi por conta justamente de ser psicológico, porque não é nada imposto, né? Se eu quiser tomar, eu posso tomar, mas é uma escolha minha, eu não quero tomar. Eu até comentei com a Andresa também, semana passada, que foi feita uma pergunta para mim, e isso, assim, falou muito comigo. Que quando alguém fala assim para você, Rafa, você morre pela tua família? Você é capaz de morrer pela tua família? Com certeza, a nossa resposta sempre vai ser essa. Sim, eu morro pela minha família, Deus me livre e tal, né? Mas e viver por ela? Exatamente. Isso acabou comigo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto da mesa, né? Eu gosto de tomar café, eu gosto de sentar na mesa com os meus amigos, receber. Eu tenho prazer nisso, porque é uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Mas eu não preciso destruir o meu corpo, né? Eu não preciso comer toda a feijoada da panela, eu não preciso comer toda a sobremesa, né? Exatamente. Eu gosto sempre de colocar, né, que a gente pode comer de tudo, mas não tudo. Isso. Então, a gente pode comer, você pode comer um doce, você pode comer uma feijoada, você pode tomar um refrigerante, mas com qual frequência isso acontece? Né? Quantas vezes na semana isso vem acontecendo? Ou, melhor, quantas vezes isso vem acontecendo no dia? Então, às vezes, a gente precisa parar e olhar para isso, né? É lógico que terá momentos de confraternização que nós teremos alguns alimentos mais calóricos, né? Mas a gente não precisa se matar de comer, né? Isso, comer o cento inteiro da coxinha. Exatamente, você pode experimentar, mas você precisa ter controle. E aí isso vem muito a casar sobre a parte de disciplina e autocontrole, né? Então, o quanto você domina a sua mente? Porque isso é mais mente. Se você ficar sem comer uma coxinha, tomar um refrigerante, um doce,
o seu corpo, ele não vai morrer. Sou eu mesmo, meu corpo continua vivo. Exatamente, quem morre é a gente, né? É igual a atividade física, às vezes a gente coloca, eu não aguento fazer. Na verdade, seu corpo aguenta, o que não aguenta é sua mente. Então, a gente precisa ter esse domínio, né, sobre a mente para a gente conseguir dominar o nosso corpo. E isso também vem de novo a calhar sobre o processo de conversão, sobre caminhar com Cristo, né? Eu ia falar isso agora, você leu os meus pensamentos. Olha como Deus, ele é, quando você vai conversar, né? Deus, ele é perfeito mesmo, porque ele deu uma instrução, né? O nosso manual aqui está aqui, né? Então, ele deu essa instrução. O que ele fala? Que nós temos que ter o fruto do Espírito. Exatamente. Né? E um deles é domínio próprio. Então, na hora que você falou, eu lembrei disso. Exatamente. Então, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E o domínio próprio, ele é sobre várias áreas da nossa vida, né? Hoje a gente está falando de alimentação, mas existe tantas áreas que a gente precisa ter domínio próprio para que a gente, de fato, viva em obediência, né? E possa desfrutar o melhor do Senhor. Então, quando aconteceu tudo isso comigo e dessa pessoa falou isso pra mim, eu falei, Deus, por onde que eu vou começar? O que eu tenho que é mais, né? É o refri. Então, o meu corpo mudou? Não, tem muitas coisas que eu preciso fazer, eu tenho consciência disso. Mas eu falei pra Andresa também, eu comentei isso com ela, eu falei assim, eu só tenho 46 anos. Né, o meu filho mais novo tem 3 anos. E assim, o Marcelo vai entrar 5 vezes na igreja, né? Eu preciso entrar pelo menos uma com o filho. Que não é justo comigo, embora ele é tão agarrado com o pai dele que é capaz dele querer entrar com o pai dele junto, né? Aí, ó. Mas não vai mesmo. Mas daí eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque não é só você ser saudável, não é só você ter um corpo bonito, um corpo magro, eu acho que tudo isso faz parte do pacote. É óbvio que toda mulher gostaria de estar mais magra, né? Não ter lá as marcações no corpo, mas eu acho que não é só sobre isso, é você ter um corpo saudável, você ter um corpo que você pode levantar da cama, que você não precisa de ajuda de alguém para tomar um banho, para erguer um braço, para lavar um cabelo, várias coisas, né, Rafa? É ser saudável. Exatamente. Esse tempo que eu trabalhei no hospital e, ao mesmo tempo, eu vivi muita coisa, fisiculturismo, né? Me fez repensar sobre isso, né? Então, você começa a ver algo tão simples, né? Que é isso mesmo, é você levantar da cama, você escovar os dentes, você ter a disposição de se arrumar, de comer sozinho. São coisas... E quando pode comer, né? E quando pode pode comer, porque é tão triste você ver pessoas que querem se alimentar e não podem. Fazer alimentação parenteral. Exatamente, né? A parte parenteral, a parte interal. Então, você começa a valorizar as pequenas coisas, né? Porque, na verdade, a riqueza, ela está nos detalhes, né? Naquilo que é cotidiano nosso, mas que a gente só consegue ver o valor quando a gente se vê sem. Sim. Então, é exatamente isso. Quando falta saúde, a gente vê o quanto ela é importante. E muitas vezes a gente está correndo atrás de um todo e está deixando o que é principal, que te dá condição para você correr atrás do todo de lado. É verdade. Essa pessoa sou eu. Obrigada de nada. Rafa, mas você deu a dica da água, faltam duas outras dicas, né? Então, a segunda é: busque uma alimentação saudável e comece aos poucos. Rafa, eu vou começar por onde? Então, comece incluindo frutas, legumes, comendo arroz e feijão de todo dia, que são alimentos maravilhosos. Eu gosto sempre de colocar uma alimentação mais próximo da natureza, aquilo que não passa por processamento, né? Então, tudo aquilo que passa por processamento, ele não é saudável. Por aí, é claro que existem os ultras processados, enfim, toda essa nomenclatura, né, de passos de processamento. Mas se você buscar ter uma alimentação mais natural possível, ali você já vai ter 50% de ganho. Eu escutei um oncologista falando, um oncologista renomado, bem conhecido, e ele falou justamente sobre isso, que perguntaram para ele, né, mas tem tantas coisas na alimentação que as pessoas, né, podem desenvolver o câncer e tudo isso.
E qual que é a dica que o senhor dá, né? Perguntaram para ele. Ele falou assim, como aquilo que vem da terra. E eu achei isso tão legal, né? É como aquilo que não tem essa influência, né? De agrotóxico, de alto teor de agrotóxico. O Jean é agricultor, pode falar muito melhor a respeito disso, né? A gente sabe que tem aquilo que é recomendável, que precisa ser, mas tem aquilo que é o demais, que daí acaba, né, prejudicando, enfim. E ele falou isso. Ele falou assim, como aquilo... E a palavra fala, né? O Senhor dá essa instrução aqui para nós, que eu li agora. Como aquilo que o Senhor fez, né? As frutas, os legumes. Inclusive, Rafa, eu não sei se você já escutou, até vou tirar essa dúvida com você, não sei se você sabe disso, mas ele fala a respeito do processar a fruta. Que todo mundo fala assim, eu tomei um suco, eu sou muito saudável que eu tomei o suco, eu substituí o refri pelo suco, eu sou mega saudável. E ele fala que quando você processa a fruta, na quebra, né, nesse processar a fruta, tem uma quebra e o açúcar ele potencializa. Isso, exatamente isso, porque o que acontece? Quando a gente come a fruta em si, nós temos nela a composição de fibras, que elas nos auxiliam, não dá aquele pico glicêmico, né? Isso todas que ele falou. Essas questões. Uhum. E aí, quando a gente ingere o suco da fruta, nesse processo, né, de você bater a fruta, então tem a quebra ali, você se perde muita a fibra. Então, você perde a fibra do alimento e fica só a frutose, que é o açúcar da fruta. Uhum. Então, nesse processo ali, tem muita gente que acha, eu tô tomando um suco de fruta e eu tô sendo super saudável. Na verdade, você tá só ingerindo o açúcar da fruta, que no caso é a frutose, né? É bem menos nocivo do que o açúcar, Isso, né? Exatamente. Mas também é uma ingestão de açúcar, né, Exatamente. Rafa? E aí você para pensar na questão, um suco de laranja. Hoje, para você fazer um copo de 200 ml de suco de laranja, você precisa mais ou menos de umas 2, 3 laranjas para conseguir fazer um bom suco. Ou até mais, dependendo, né, do tamanho da laranja. Uhum. Mas se você fosse comer isso, você comeria quantas laranjas? Apenas uma? Uhum. E possivelmente você comeria também com o bagaço, que é cheio de fibras, né? Uhum. Então tem toda essa questão. E ali no suco, você só está tomando a frutose. Então você acaba perdendo muitas vitaminas nesse processo ali. Sim. E a última dica, Rafa? E a última dica... Aquilo que todo mundo já sabe, atividade física, né? A gente precisa praticar atividade física com frequência, né? E não é de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana que nós estamos falando. Eu sempre gosto de colocar que na semana nós temos 7 dias. Então, se você treina 2 dias da semana, vai lá. Você menos treina do que treina, correto? Porque Sim. você passa 5 dias em casa e 2 dias treinando. Então, a atividade física, ela precisa ser regular. E ela não é só pensando na construção de um corpo escultural, né? Mas sim toda a manutenção do teu sistema circulatório, da sua mente, a parte das suas articulações. Então, isso tudo precisa ser trabalhado, né? Como você havia falado, se você pedisse para hoje qualquer mulher, falasse o que você gostaria, você gostaria de perder peso? Possivelmente ela diria que sim. Mas a estética, né? O externo, ele é consequência de bons hábitos. Sim. Então, eu gostaria de deixar essas 3 dicas aí. Ótimo, Rafa. Hoje, qual livro da Bíblia, um louvor, um versículo tem sido assim um norte para você, tem conduzido você por tudo aquilo que você tem se programado, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor? Hoje eu tenho um louvor que ele tem falado muito comigo, Deus tem ministrado muito a minha vida, eu sou muito da música, né? Eu sou muito do ouvir, e é Com Muito Louvor, de Cassiane, onde ele fala, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Vai cantar junto comigo? Não vou cantar, né? Senão eu perco. Então vamos lá, gente, essa voz linda, maravilhosa aqui pra vocês.
Mas ela é muito linda. Ela fala assim: Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Que lindo! É lindo esse louvor. Ele tem me inspirado muito sobre aquilo que Deus põe a mão, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente precisa acreditar e confiar que Deus está na frente. É Ele que guia o caminho, né? Ele e que faz. Aquele que confiam nele não tem o que temer, né? Porque Ele vai enviar os seus anjos, Ele vai enviar a sua presença para estar conosco naquilo que for preciso. E aí eu busquei 2 textos que falam bastante sobre esse louvor, né? Que é Romanos 8:28, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E também o Salmo 121:8 diz: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém, amém. Eu quero deixar um texto, né, que a gente falou sobre todos esses cuidados. E desde a semana passada o Senhor tem falado sobre esse texto comigo, que está em 1 Coríntios 9:24-27, que ele fala assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E ele fala, né, que... Por que esse texto mexeu tanto comigo, né? Porque desde a semana retrasada, quando eu falei com vocês, né, com você e com a Andresa, que o Senhor colocou vocês no meu coração, na minha cabeça, para que eu chamasse vocês aqui e falasse sobre isso, né? Porque a gente tem priorizado tantas outras coisas, a gente tem dado valor para coisas que são... que não têm importância ou que não são tão importantes, né? E a gente esquece do nosso corpo. A palavra fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que eu vou conseguir orar por alguém? Como que eu vou conseguir ter o discernimento da palavra do Senhor se eu estou doente, se o meu corpo está doente, se eu estou fraca? Eu estava vendo também que a falta de vitaminas, algumas vitaminas específicas, e eu fiquei assim até chocada com isso, elas podem causar várias coisas, inclusive levar a uma depressão, a levar a crimes, assim, né? As pessoas com alguma deficiência de vitamina, um conjunto dessa falta, as pessoas podem até matar uma outra, assim, de uma forma bem pesada falando, mas é real, e a gente não mensura isso, a gente não percebe que isso acontece, né? Às vezes a gente fica ali, pega o celular, você fica 1 hora e meia tranquilamente no celular cuidando da vida dos outros, vamos dizer assim, e você não dá uma volta na quadra com teu esposo, com os teus amigos, com a tua família, com os teus filhos, você não senta num parquinho brincar, porque não tenho tempo para isso. Mas aí a gente fala exatamente sobre as prioridades, né? E quando Cristo voltar, o que nós vamos entregar para Ele? Né? Uma pessoa doente, uma pessoa fraca fisicamente, emocionalmente, ou alguém que falou assim: Senhor, está aqui, o meu corpo está entregue ao Senhor da melhor forma que eu poderia fazer, né? Então, eu queria encerrar esse podcast com essa palavra, queria que você pensasse, refletisse sobre isso, né? Quais têm sido as suas prioridades e aonde você tem gastado o teu tempo? Com o quê? Com aquilo que vai ser passageiro ou com aquilo que é eterno?
Meu amor, muito obrigada pela tua participação. Eu estou muito honrada, muito feliz pelo teu sim, que prontamente ele veio, né? Você nem titubeou, falou sim, eu vou. Fiquei muito feliz. Se você tem alguma coisa para compartilhar ainda, quer deixar algum recado, fique à vontade. Bom, eu quero só finalizar aqui falando sobre essa questão, né, que nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né, ele é templo de Deus. E como que nós estamos cuidando disso, né? Então, quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós estamos negligenciando, nós estamos colocando o Senhor também à prova. Porque algo que eu gosto muito de colocar é que nós oramos, né, por saúde. Quem não ora por saúde? Verdade. A gente ora por saúde e a gente espera que Deus faça a parte dele, mas nós esquecemos que nós temos que fazer a nossa, né? Então, a gente cobra o sobrenatural de Deus e o natural a gente acaba negligenciando muitas vezes. E nesse processo de você cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, muitas vezes você está antecipando algo, né? Então você está negligenciando de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque na falta de saúde, possivelmente você não vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. É verdade. Eu gosto muito de colocar uma analogia de que quando nós viajamos, a gente entrega a nossa casa ao Senhor, mas a gente fecha a porta. Uhum. A gente tranca a porta. E a nossa saúde... A nossa parte, né? A gente faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte e a gente entrega ao Senhor. E na saúde, muitas vezes, a gente acaba deixando de lado isso, a gente esquece a nossa parte, e a gente quer que Deus faça dele. Rafa, mas você está falando que quem cuida da saúde não vai ter doença nenhuma enfermidade? Não. Mas hoje está mais do que comprovado que quem tem bons hábitos, quem tem hábitos saudáveis, ele vive mais, com mais longevidade. Com mais longevidade e com maior qualidade de vida. Então, nesse processo, será que nós estamos ajudando Deus ou será que nós estamos deixando pedra de tropeço? Nós estamos sendo uma pedrinha no caminho dele para ele cumprir o propósito dele em nós. Sim. Então, é isso. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra poder dividir um pouco de conhecimento, um pouco da minha história. E, de fato, cuide da sua saúde. Ele é um bem precioso. Sem ele, você não consegue buscar as demais coisas, você não consegue ter tempo com a sua família, você não consegue ter tempo com seus amigos, você não consegue desfrutar daquilo que, trabalhando, você tanto buscou e você também não consegue cumprir o propósito de Deus nessa terra. É verdade. Amém. Amém. Muito obrigada. Compartilhem, sigam nas redes sociais. Um beijo e até a próxima semana.